Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o seu canal Cultura e Teologia. E dando sequência nos comentários de lições bíblicas da CPAD, estamos chegando hoje à nona lição do trimestre, que tem por título O Reinado de Joás. Vamos trazer aqui um comentário também sucinto, objetivo, para ajudar você a compreender melhor essa temática e também fazer uma aplicação daquilo que estaremos estudando. Vamos diretamente ao assunto. O texto áureo de hoje diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versos 3 e 4. A verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então hoje nós temos uma lição que trata sobre o reinado de Joás, um rei que começou a reinar ainda na sua infância, que teve um bom início, mas que teve um fim trágico. Quais os ensinamentos que extraímos deste rei segundo aquilo que a Bíblia nos apresenta? Para isso, vamos ler aqui a introdução da lição, que diz assim: com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como eu era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Então, esta é a síntese da lição de hoje, que vai falar sobre esse bom início do reinado de Joás, enquanto ele estava sob a liderança de Joiada, o sacerdote, mas depois que Joiada falece, ele volta à idolatria e sai completamente da orientação de Deus. A lição de hoje, ela tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre o livramento de Joás, o segundo fala sobre o reinado de Joás e a reparação do templo, e o terceiro fala sobre a conspiração contra Joás. Eu chamo a sua atenção aqui para o primeiro tópico, já que precisamos aqui esclarecer alguns pontos, alguns equívocos que constaram na lição, mas isso em virtude dos nomes que constam nas Escrituras e que se repetem nas linhagens da nação de Israel e também de Judá, gerando uma certa confusão. Só para esclarecer esse ponto, diz-nos assim aqui na lição: as tramas reais, tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia. Preste atenção aqui, que diz assim: neta de Acabe e Jezabel. Na verdade, ela não era neta de Acabe e Jezabel, ela era filha de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. E diz assim: quando Jorão foi assassinado, na verdade não foi Jorão quem foi assassinado nesse caso aqui, mas sim Acasias foi assassinado por Jeú. Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Muito bem, então aqui nós temos 2 observações em relação aos registros históricos. Na verdade, portanto, Atalia não era neta de Acabe e Jezabel, era a filha de Acabe e Jezabel, e quem falece aqui não é Jorão, não é assassinado. Nesse caso, em relação a essa passagem das Escrituras, a referência é Acasias. Muito bem, então o que nós temos aqui para sintetizar esse primeiro ponto? Nós temos realmente uma junção entre os dois reinos, entre Israel e Judá. Acabe e Jezabel têm como filha Atalia, e quem estava reinando aqui era Acasias, que era filho de Atalia. E quando Acasias falece por mãos de Jeú, Atalia assume, portanto, o poder, assume ou usurpa aquele poder. Então nós temos um contexto
aqui de crise dentro da nação de Israel e também de Judá. Nós temos aqui todo um problema político, como nós temos percebido em outras lições, que era muito comum ali na nação de Israel. Muito bem, e quando Atalia usurpa, ela passa, portanto, a reinar sobre a nação de Israel. E daí nós temos, entrando em cenário diante dessa usurpação, e na verdade quando isso acontece, Atalia busca tirar a vida de todos os demais descendentes para que ela pudesse se manter no poder. Ela sendo, portanto, a avó de Joás, queria ter aquela permanência no poder e não queria ser contestada em relação à manutenção daquele status que ela havia criado. É a velha disputa por poder, é o ego, é a arrogância, é o orgulho, é a busca por poder pessoal que muitas vezes se mostra na história da humanidade e, nesse caso, na nação de Israel. E para tentar se manter naquela condição, ela manda matar a toda a linhagem de descendência do reinado que poderia trazer algum prejuízo para ela. E nesse caso nós temos aqui uma situação, entra em cena o sacerdote Joiada, que, sabendo dessa circunstância, com coragem, com muita tenacidade, protege o rei legítimo aí, que seria Joás. E para isso o comentarista diz no segundo item, a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Olha aqui o problema. Então nós temos ainda a influência negativa de Acabe e Jezabel, nesse caso sobre a sua filha Atalia, que tem também no coração essa mesma perversidade. E diz-nos assim o comentarista, para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Olha o que a perversidade é capaz de fazer, o interesse por domínio e por poder. A pessoa mandou matar os próprios netos. Quantas vezes nós vemos isso, não somente em batalhas políticas do âmbito do Estado e através de iniciativas privadas, mas também em famílias em que há uma briga, uma batalha por poder e por dinheiro. Isso acontece aqui. E diz-nos assim o comentário. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Então, aqui nós temos Joás, ainda como criança, protegido pela sua tia e também pelo sacerdote. E diz-nos aqui o comentário, a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois esse não tinha condições de reinar, pois ainda era criança. Então aqui, naturalmente, Joiada faz a proteção de Joás, dá o ensinamento a ele sobre a lei de Israel, certamente enquanto ele era criança, e arma uma estratégia para a retomada do poder legítimo, que nesse caso cabia a Joás. Então, Joiada aqui é usado por Deus realmente para trazer um livramento e para voltar o curso da linhagem real da nação de Israel. Veja o que acontece aqui na sequência. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Então nós temos aí esse sacerdote na orientação de Deus, um sacerdote temente a Deus, que faz toda essa ação não somente para restituir a linhagem legítima da nação de Israel, mas também ele acaba com a idolatria, ou pelo menos parte da idolatria que existia ali na nação de Israel. O que isso acontece? Isso faz, então,
com que Joás assuma o reinado, mas Joiada assume como corregente, ou seja, ele é um líder juntamente com Joás, até porque Joás ainda era uma criança. E durante esse período em que Joiada é corregente, é o líder, é o mentor, não somente espiritual de Joás, mas também mentor político ali na liderança da nação de Israel, nós vamos perceber que há um período de prosperidade, há um período de reformas, há um período de boa liderança. É exatamente isso que o comentarista vai nos trazer aqui no segundo tópico, quando ele diz assim: o reinado de Joás e a reparação do templo. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Está em 2 Reis, capítulo 12, e o versículo 2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. 2 Reis, capítulo 12, versos 4 e 5. Olha que coisa interessante. Enquanto Joiada está mentoreando, é corregente da nação de Israel, com Joás nós temos aqui um período de renovação, de recuperação da nação de Israel, inclusive do templo. Eles começam a fazer uma arrecadação para que o templo pudesse ser reparado. Olha aqui como é interessante quando uma pessoa é bem influenciada por outra pessoa. Isso daqui é o primeiro ponto central que nós extraímos aqui dessa lição, foi a influência positiva que o sacerdote Joiada exerceu sobre a vida daquele jovem rei. Isso é muito importante na nossa vida, temos falado sobre isso aqui na nossa lição, em comentários anteriores, que a nossa vida, ela é, obviamente, o resultado das influências, sejam as influências positivas e também as influências negativas. As pessoas que estão ao nosso lado ajudam a moldar o nosso caráter e também a definir as nossas ações. Se nós temos pessoas boas que estão ao nosso lado, se nós damos ouvido a bons conselhos, então certamente nós teremos boas decisões, boas condutas, e isso vai se reverter na nossa vida pessoal, profissional e também espiritual. E nesse caso aqui de Joás, a própria nação estava sendo abençoada, porque Joiada, através da sua vida de fidelidade e como um homem temente a Deus, ele estava fazendo uma boa influência sobre a vida de Joás. E aqui começa, portanto, um período de reforma no templo. E é interessante que nós extraímos aqui que durante o período em que essa reforma está sendo executada, o coração do povo estava tão envolvido com aquele processo que fica patente aqui a fidelidade dos tesoureiros. Por que a fidelidade dos tesoureiros? Porque o povo também começou a fazer a doação de metais preciosos, principalmente de prata, ali, para que o templo pudesse voltar a ter aquela utilização adequada como Deus queria para a nação de Israel. E diz-nos assim o comentarista: um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Preste atenção aqui nessa aplicação. 2 Reis, capítulo 12, versículo 15. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então nós temos aqui uma questão muito importante, que é a fidelidade dos tesoureiros, ou seja, aqueles homens que administravam o que recebiam do povo para aplicação na obra de Deus. Irmãos, a fidelidade é um princípio bíblico de virtude cristã. A fidelidade é uma decorrência da santidade, de tudo aquilo que nós queremos entregar a Deus. Aliás, a fidelidade, a fé, aqui é aquela expressão que encontra-se lá no fruto do Espírito, a fé ali nada mais é do que a fidelidade, ou seja, sermos fiéis àquilo que nós recebemos da parte de Deus. E aqui temos essa demonstração de integridade, de conduta ética por parte desses homens que recebiam
essas ofertas e aplicavam devidamente na obra do Senhor. Ou seja, era um coração entregue na obra do Senhor. É triste quando nós vemos alguns relatos, algumas informações de pessoas que acabam desviando dinheiro daquilo que deveria ser utilizado na obra do Senhor. Isso é triste, é lamentável, e nós sabemos que essas pessoas pagarão um preço por isso. E nesse caso aqui nós temos uma ação virtuosa por parte desses tesoureiros, porque eles eram fiéis. Diz-nos a Bíblia, inclusive, que eles nem mesmo prestavam contas disso, porque se demonstrava ali que eles administravam com cuidado, com uma certa transparência, ou seja, se não havia uma prestação de contas, é porque os atos deles já eram transparentes e eram reconhecidos pela forma como estavam aplicando aquilo que recebiam. Então isso é muito importante naquilo que fazemos na obra de Deus, aquilo que recebemos, principalmente daquilo que está sendo feito para a igreja do Senhor, ter transparência, ter fidelidade na utilização das ofertas, daquilo que vem para a casa do Senhor, é algo essencial. E o comentarista prossegue dizendo: fidelidade, um atributo que enobrece. Diz-nos assim: não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versos 3 e 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Portanto, não importa a quantidade de recurso que esteja sobre a nossa responsabilidade, seja muito ou seja pouco. A Bíblia diz que nós devemos ser fiéis no pouco e também no muito. Não importa, devemos ser fiéis naquilo que recebemos para cuidar, principalmente quando esse dinheiro não é nosso. E isso se aplica ao ambiente profissional, termos cuidado, termos um zelo pela administração daquilo que não nos pertence, não retermos aquilo que não nos é devido e, muito pelo contrário, administrar sabiamente para que aquilo tenha uma aplicação adequada, principalmente em se tratando da casa de Deus. Se você é responsável pelo dinheiro da casa de Deus, seja de toda a igreja ou de um departamento, sigamos aqui esse princípio bíblico da fidelidade. Bom, então, durante esse período em que Joás estava sob a influência, sob a liderança de Joiada, nós temos então atos positivos, uma renovação ali dentro da nação de Israel e buscando a restauração do culto a Deus. Porém, infelizmente, isso não demora por muito tempo, porque daí nós vamos ter uma mudança de cenário, uma mudança da história de um Joás que até então é bem influenciado por Joiada. Aí, a partir do momento em que Joiada falece, nós temos uma mudança de postura por parte de Joás. É isso que trata no terceiro tópico, a conspiração contra Joás. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 17. Preste atenção nisso, quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. Infelizmente, é o que acontece aqui com Joás. Aí diz-nos assim: as más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e, mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele. Vejam, meus irmãos, aqui nós extraímos uma aplicação para a vida cristã. O início de uma carreira é muito importante, seja uma carreira ministerial, seja uma carreira profissional, seja os atos que realizamos no nosso ambiente familiar. O início é muito importante. Mas além do início, nós precisamos ter consistência.
e permanência naquilo que fazemos. É muito bom ouvirmos conselhos quando somos jovens, estamos iniciando a nossa carreira e darmos um testemunho para isso. Mas isso deve dar-nos constância. Quantas pessoas começam bem as suas carreiras, os seus casamentos e, a partir de experiências, de ouvir bons conselhos, acabam tendo boas condutas. Mas, infelizmente, por um motivo ou outro, quando perdem pessoas importantes na sua família, pessoas que lhes davam conselho, pessoas que lhes eram referência, pessoas que lideravam, quando essas pessoas saem de cenário, se nós não retermos aquilo que aprendemos até então, podemos mudar o curso da nossa vida. E é o que acontece aqui. Enquanto Joás estava sendo influenciado por Joiada, um grande líder ali na nação de Israel, Joás teve boas condutas. Após aquilo, ele perde todo o seu referencial. Ora, é claro que na nossa vida, naquilo que fazemos durante a nossa caminhada cristã, nós não podemos nos apoiar em homens, em pessoas. O nosso referencial é Deus, o nosso referencial é Cristo. É Ele que direciona a nossa vida. Mas a Bíblia vai nos trazer a necessidade de termos bons exemplos. Devemos imitar a vida de homens e de mulheres que serviram a Deus com interesse de coração. O apóstolo Paulo diz para que os destinatários da sua carta sejam imitadores dele. Então, imitar boas referências, boas lideranças, pessoas que têm uma conduta íntegra, uma conduta ética, uma vida de piedade a Deus, isso é muito importante. E quando essas pessoas, por um motivo ou outro, partem, nós precisamos manter o legado delas. Nós não podemos simplesmente ter boas ações, testemunharmos da fé cristã enquanto essas pessoas estão entre nós. Mas precisamos dar continuidade àquilo que aprendemos com elas. E nesse caso, Joás se esqueceu completamente. E há aí, portanto, um momento de crise, porque ele sai completamente da orientação de Deus e há um declínio na sua vida. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? E melhor do que começar bem, muito melhor do que começar bem, é terminar bem a sua caminhada cristã. Muitas pessoas começam a sua caminhada, uma ação, um ministério com muita força, com muita ênfase, e de repente ela encontra o auge, ou aquilo que as pessoas chamam de sucesso muito rapidamente, mas de repente ela perde aquela postura de humildade até então que era adotada, a temência a Deus, e de repente declina, se afasta e perde completamente a vida espiritual e acaba declinando espiritualmente. E é exatamente isso o que acontece aqui na vida de Joás, que perde o seu referencial. Por quê? Porque se até então ele dava ouvidos a um grande líder, agora certamente ele passou a ouvir conselhos negativos por parte de outras pessoas. E nesse sentido, nós precisamos ler e relembrar aquilo que o Salmo de número 1 fala-nos sobre isso, né? Que é um salmo muito conhecido que diz assim: bem-aventurado o homem que não manda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse conselho, esse salmo continua sendo muito válido, de uma aplicação que passa, né, os tempos, e esse conselho continua muito válido. Veja aqui que o salmista diz: bem-aventurado o homem, primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro, andar dá-nos a sensação que é algo que não é permanente, é algo que está em passagem, é algo passageiro. Então, primeira coisa, o homem que é feliz diante de Deus, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, mas depois ele afirma, nem se detém, ou seja, ele não está parado. Parado aqui dá uma ideia de permanência, nem se detém no caminho dos pecadores, muito pelo contrário, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, trazendo aqui uma aplicação para nós,
para a vida cristã, se nós queremos crescer, mantermos uma vida de prosperidade espiritual, dando um bom testemunho de Deus, continuemos ouvindo, seguindo os conselhos de pessoas que são tementes a Deus e que servem a Deus. Porque aqui nós temos um fim trágico na vida de Joás. Depois dessa mudança de postura, depois que ele perde o seu referencial, ele também entra num declínio. Possamos realmente seguir, sermos imitadores dessas pessoas que nos influenciaram positivamente, mas se essas pessoas nos deixaram, continuemos a dar um bom testemunho, retendo aquilo que aprendemos. E para isso, o comentarista finaliza aqui no segundo tópico, segundo item do segundo tópico, onde ele diz assim: conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá, que é o que mencionei. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Olha que coisa trágica. Além de ter esquecido dos conselhos de Joiada, o homem que o influenciou, que o ensinou, aqui nós vamos ver que Joás matou o filho de Joiada, o profeta Zacarias, quando foi repreender. Inclusive, essa referência possivelmente foi uma das referências que Jesus mencionou lá, inclusive no Evangelho de Lucas, falando referência ao sangue do profeta Zacarias, certamente esse profeta aqui, filho de Joiada. E o comentarista diz assim: o juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Então é isso. Com isso temos o fim desse rei de Israel, que começou a reinar ainda muito novo, através da influência, da liderança e da própria libertação provocada e promovida por Deus, mas certamente através desse homem, o sacerdote chamado Joiada. Ele tem um bom começo, faz uma reforma ali no templo, começa essa reforma, mas quando Joiada falece, ele perde o seu referencial, esquece aquilo que havia aprendido e agora se volta para a antiga idolatria. Que coisa trágica. Então, meus irmãos, tenhamos permanência. Se podemos extrair aqui uma lição geral e abrangente acerca desta lição, é termos consistência na nossa caminhada cristã. Nós não precisamos crescer de maneira meteórica, não precisamos ascender a lugares de maneira rápida, simplesmente para estarmos ali e depois cairmos. É muito melhor nós termos consistência, permanência, caminharmos e sempre nos mantermos fiéis a Deus. Amém? Essas são as aplicações que extraímos dessa 9ª lição do trimestre, e que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula. Até lá!